Capítulo 5. Conselho de uma lagarta. A lagarta e Alice olharam-se de uma para a outra por algum tempo em silêncio. Por fim, a lagarta tirou o narguilé da boca e dirigiu-se à menina com uma voz lânguida, sonolenta. "Quem é você?" perguntou a lagarta. Não era uma maneira encorajadora de iniciar uma conversa. Alice retrucou bastante timidamente. Eu não sei muito bem, senhora. No presente momento, pelo menos eu sei quem eu era quando eu levantei esta manhã. Mas acho que tenho mudado muitas vezes desde então. O que você quer dizer com isso? Perguntou a lagarta, severamente. Explique-se. Eu não posso explicar. Eu receio, senhora, respondeu Alice, porque eu não sou eu mesma. Vê? Eu não vejo, retomou a lagarta. Eu receio que eu não posso colocar isso mais claramente, Alice replicou bem polidamente, porque eu mesma não consigo entender. Para começo de conversa, e ter tantos tamanhos diferentes em um dia é muito confuso. Não é, discordou a lagarta. Bem, talvez você não ache isso ainda, Alice afirmou. Mas quando você se transformasse em uma crisálida, você irá algum dia, sabe? E então depois disso em uma borboleta, eu acho que você irá sentir-se um pouco estranha, não irá? Nem um pouco, disse a lagarta. Bem, talvez seus sentimentos possam ser diferentes, finalizou Alice. Tudo o que eu sei é que é muito estranho para mim. Você, disse a lagarta desdenhosamente. Quem é você? O que as trouxe novamente para o início da conversação? Alice sentia-se um pouco irritada com a lagarta, fazendo tão pequenas observações e, empertigando-se, disse bem gravemente: Eu acho que você deveria me dizer quem é você primeiro. Por quê? Perguntou a lagarta. Aqui estava outra questão enigmática, e como Alice não conseguia pensar nenhuma boa razão, e a lagarta parecia muito chateada, a menina despediu-se. Volte, a lagarta chamou por ela. Eu tenho algo importante para dizer. Isso soava promissor, certamente. Alice virou-se e voltou. Mantenha a calma, disse a lagarta. Isso é tudo? Retrucou Alice e engolindo sua raiva o quanto pôde. Não, respondeu a lagarta. Alice pensou que poderia muito bem esperar, já que não tinha nada para fazer. E no fim das contas, ela poderia dizer algo que valesse a pena. Por alguns minutos, a lagarta soltou baforadas do seu cachimbo sem falar. Afinal, ela descruzou os braços, tirou o narguilé da boca novamente e disse: Então você acha que mudou, não é? Temo que sim, senhora, respondeu Alice. Não consigo lembrar das coisas como antes e não mantenho o mesmo tamanho nem por 10 minutos. Não consegue se lembrar que coisas? Continuou a lagarta. Bem, eu tentei recitar como abelhinhas, mas fiz tudo diferente. Alice replicou numa voz muito melancólica. Repita. Você está velho, pai William, pediu a lagarta. Alice cruzou as mãozinhas e começou. Você está velho, pai Joaquim, disse o jovem, e seu cabelo está ficando branquinho, mas você ainda planta bananeira. Você acha que na sua idade isso está certo? Na minha juventude, pai Joaquim respondeu, tinha medo de perder a cabeça. Mas agora eu sei que não posso perder, porque não paro de plantar bananeira e estou inteiro. Você está velho, já falei mais uma vez, recrutou o jovem.
engordando demais. Mas ainda entra aqui dando cambalhotas. Por favor, como faz isso? Na minha juventude, disse o velho, eu me mantive em forma, usando esse unguento. É bem baratinho. Posso vender uns 2 potes para você? Você está velho, disse o jovem, e seus dentes estão fraquinhos para mastigar qualquer coisa dura. Mas você ainda come um ganso com osso e tudo? Por favor, como faz isso? Na minha juventude, disse o velho, eu acreditava na lei. Eu discutia tudo com a minha mulher. O treino que fiz naquela época durou para o resto da minha vida. Você está velho, disse o jovem, e ninguém pode acreditar que você ainda enxerga bem. Mas ainda assim você equilibra uma enguia na ponta do nariz? O que deixou você tão esperto? Já lhe respondi 3 perguntas. Agora chega, disse o velho, e não pense que você me agrada. Você acha que eu vou perder meu dia ouvindo suas bobagens? Pode sumir, ou vai levar um pontapé no traseiro. Isso não está dito certo, disse a lagarta. Não bem certo, eu receio, respondeu Alice timidamente. Algumas das palavras podem ter sido trocadas. Está errado do começo ao fim, afirmou a lagarta decididamente. Então fez-se um silêncio por alguns minutos. A lagarta foi a primeira a falar. De que tamanho você quer ser? Ela perguntou. Oh, eu não ligo para qual tamanho, respondeu Alice apressadamente. Apenas um que não fique mudando sempre, a senhora sabe. Eu não sei, retrucou a lagarta. Alice não disse mais nada. Ela nunca fora tão contradita em toda sua vida antes e sentia que estava perdendo a paciência. Você está satisfeita agora? Indagou a lagarta. Bem, eu gostaria de ser um pouco maior, senhora, se não se importar, disse Alice. 8 centímetros é um tamanhozinho meio pequeno demais. É um ótimo tamanho, certamente, vociferou a lagarta, levantando-se enquanto falava. Mas eu não estou acostumada com isso, alegou a pobre Alice com um tom consternado. Você se acostumará com o tempo, retrucou a lagarta e colocou o narguilé na boca, começando a fumar novamente. Dessa vez Alice esperou pacientemente até a lagarta querer falar novamente. Depois de 1 ou 2 minutos, a lagarta tirou o cachimbo da boca e bocejou 1 ou 2 vezes e espreguiçou-se. Então desceu do cogumelo e arrastou-se para longe, simplesmente observando ao sair. Um lado irá fazer crescer e o outro irá fazer diminuir. Um lado do quê? Outro lado do quê? Pensava Alice consigo mesma. Do cogumelo, respondeu a lagarta como se Alice tivesse falado alto. E já no momento seguinte, ela estava fora da vista. Alice permaneceu olhando pensativamente para o cogumelo por 1 minuto, tentando compreender quais eram os 2 lados da planta e, como ela era perfeitamente redonda, sentiu-se em meio a uma difícil questão. Entretanto, afinal a menina esticou seus braços o mais que pôde em torno do cogumelo e cortou um pedaço da borda em cada mão. E agora, qual é qual? Disse Alice para si mesma, mordiscando um pouco da mão direita para sentir o efeito. No momento seguinte, ela sentiu um violento golpe debaixo do queixo. Ela batera no seu pé. Ela estava muito assustada com a súbita mudança, mas sentiu que não havia tempo a perder, pois estava encolhendo rapidamente. Alice colocou as mãos à obra para comer do outro pedaço. Seu queixo estava tão fortemente pressionado contra seu pé que não havia espaço para abrir a boca. Mas ela conseguiu afinal e esforçou-se para engolir um bocado da mão esquerda. Puxa, minha cabeça está livre afinal, disse Alice num tom de prazer que mudou para um tom alarmado no momento seguinte, quando ela descobriu que os seus ombros não estavam em lugar nenhum à vista. Tudo o que ela podia ver ao olhar para baixo era uma imensidão no pescoço
que parecia nascer como um caule sobre um mar de folhas verdes que se estendiam lá embaixo. O que podem ser todas essas porcarias verdes? Disse Alice. E para onde foram os meus ombros? Oh, minhas pobres mãos! Como é isso? Eu não posso vê-las. Ela estava movendo enquanto falava, mas parecia que não adiantava nada, exceto por um leve chacoalhar nas distantes folhas. Como parecia não haver chances de trazer suas mãos até a cabeça, Alice tentou levar a cabeça até elas e descobriu com alegria que seu pescoço podia tombar facilmente em qualquer direção, como se fosse uma serpente. A menina estava justamente conseguindo curvar seu pescoço com um gracioso zigue-zague que a levaria a um mergulho nas folhas, que ela achava serem as copas das árvores sob as quais anteriormente vagueara, quando um agudo silvo a fez retroceder rapidamente. Uma grande pomba voava contra o seu rosto e batia em suas faces com as asas. Serpente! Gritou a pomba. Eu não sou uma serpente, afirmou Alice indignadamente. Deixe-me! Serpente, eu digo novamente. Repetiu a pomba, mas em um tom mais moderado, e continuou com um tipo de soluço. Eu tentei de todas as maneiras, mas nada parece satisfazê-las. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando, disse Alice. Eu já tentei as raízes das árvores, já tentei as margens e já tentei as sebes. A pomba continuou sem prestar atenção em Alice. Mas essas serpentes nada satisfaz. Alice estava mais e mais confusa, mas achou que não adiantava falar até a pomba terminar. Como se não houvesse problema nenhum em chocar os ovos, disse a pomba. Mas ainda tenho que ficar de olho nas serpentes, noite e dia. Eu não tirei uma soneca sequer nesses últimos 3 dias. Eu sinto muito que a senhora esteja irritada, falou Alice, que estava começando a entender o que isso significava. E eu escolhi a mais alta árvore da floresta, continuou a pomba, cuja voz se transformou num guincho, e estava achando que estava livre delas afinal, e elas precisam serpentear até no céu. Serpente! Mas eu não sou uma serpente, já falei, insistiu Alice. Eu sou uma... Bem, o que você é? Perguntou a pomba. Eu posso ver que você está tentando inventar alguma coisa. Eu sou uma menininha, disse Alice, um pouco em dúvida, pois relembrava o número de mudanças pelas quais ela tinha passado naquele dia. Uma história promissora, certamente, disse a pomba com um tom do mais profundo desprezo. Eu tenho visto muitas menininhas em minha vida, mas nenhuma com um pescoço como esse. Não, não, não. Você é uma serpente, e não há por que negar isso. Eu suponho que agora você vai me dizer que nunca comeu um ovo. Eu já experimentei ovos, com certeza. Respondeu Alice, que era uma menina que não mentia. Mas menininhas comem ovos tantos quanto serpentes, sabe? Eu não acredito nisso, disse a pomba. Mas se elas comem, então elas são um tipo de serpente. Isso é o que eu posso dizer. Essa era uma ideia nova para Alice. Ela ficou um ou 2 minutos em silêncio, que deu à pomba a oportunidade de adicionar. Você está procurando por ovos? Eu sei disso muito bem. Então o que me interessa se você é uma menininha ou uma serpente? Isso já é demais para mim, falou Alice rudemente. Mas eu não estou procurando por ovos, como parece. E, se estivesse, eu não iria querer os seus. Eu não gosto de ovos crus. Bem, sai daqui então, disse a pomba em um tom amuado, e acomodou-se novamente em seu ninho. Alice agachou-se entre as árvores o melhor que pôde, pois seu pescoço enganchava-se nos galhos das árvores e de vez em quando ela precisava parar e livrá-lo. Depois de um tempo, Alice lembrou que ainda tinha pedaços de cogumelo em uma de suas mãos e pôs mãos à obra
bem cuidadosamente, mordiscando de uma e depois de outra mão, e crescendo um pouco e encolhendo um pouco, até que conseguiu colocar-se em seu tamanho normal. Fazia tanto tempo que ela não estava no seu tamanho normal que sentiu-se um pouco estranha no início, mas acostumou-se poucos minutos, começando a falar consigo mesma, como de costume. Bem, metade do meu plano está feito. Que estranhas todas essas mudanças são. Eu nunca tenho certeza no que vai acontecer de um minuto para outro. Entretanto, eu voltei ao meu tamanho de sempre. A próxima coisa é entrar no lindo jardim. Como é que isso vai ser feito? Eu gostaria de saber. Quando a garotinha disse isso, subitamente avistou um lugar descampado com uma pequena casinha de mais ou menos 1,20 m de altura. Quem quer que viva lá, pensou Alice. Acho que não seria apropriado entrar com essa altura. Posso assustá-los? Então começou a mordiscar pedacinhos da mão direita novamente, mas não se atreveu a chegar perto da casa até chegar aos 25 centímetros de altura.